A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou, na última quarta-feira, uma coletiva de imprensa que reuniu jornalistas para apresentar um balanço das ações do governo atual. O evento foi aberto pela secretária de Obras e Planejamento, Marcela Franco, que destacou as principais obras da gestão do prefeito Israel Domingues. O prefeito eleito para os próximos 4 anos, Ricardo Piorino, que atualmente ocupa o cargo de vice-prefeito, também participou ao lado do vice-prefeito eleito, Rafael Goff. Ambos ressaltaram a continuidade do trabalho iniciado por Israel e compartilharam suas expectativas para o início da nova gestão. O atual prefeito, Israel Domingues, reforçou as conquistas alcançadas e elogiou a equipe de governo. Após a coletiva, Marcela Franco destacou os resultados alcançados pela Secretaria de Obras e Planejamento e também mencionou projetos importantes em andamento. Pelo menos 15 obras devem ser concluídas no primeiro semestre do ano que vem. A Secretaria de Obras e Planejamento, ela tem uma missão de estar à frente dessa organização, de um planejamento estratégico para que a cidade possa crescer de forma qualitativa. Eu acho que das principais ações, sem dúvida, foi a revisão do plano diretor, que aconteceu ao longo desse ano, a criação das leis complementares, a criação da primeira lei municipal de parcelamento do solo, que proporciona ao investidor trazer diversos tipos de investimentos, como condomínio de lotes, condomínio turístico, condomínio inteligente. Além dessas legislações, a gente teve também um avanço muito positivo na aprovação de projetos, aprovação de loteamentos. E agora falando de obras, como que a gente realiza essas obras? Obviamente através de um orçamento consistente, um orçamento que propicia esse tipo de investimento para a população. Então, o próprio crescimento industrial, econômico, como a rede Graal, rede de supermercados, grandes farmácias, chegando em Pindamonhangaba, a nossa arrecadação cresceu e com isso a gente teve também a oportunidade de fazer obras como a via estrutural, que é um grande impacto na mobilidade urbana do município, o que vai trazer aí uma ocupação e um desenvolvimento econômico industrial ali na região do Curuputuba. Temos também a pista de atletismo do João do Pulo, que vai colocar Pindamonhangaba num patamar de campeonatos internacionais. Temos grandes unidades de saúde para serem entregues, como do Morumbi, como já foi entregue do Morumbi, foi entregue do Vale das Acácias, vai ser agora entregue do Mantiqueira. Teremos também agora de Cidade Jardim para o ano que vem. Além disso, também temos outros bairros que vão ser contemplados com unidades de saúde, como o próprio Feital, Vista Alegre. Além disso, unidades de ensino, que traz um diferencial, como a gente fazer um projeto que, além de humano acolhedor, ele também a criança possa desenvolver um aprendizado mais lúdico através do ambiente projetado. Então, um grande exemplo disso é o berçário do Araretama, que tem todo um projeto conceitual e específico para Pindamonhangaba. Além disso, a gente teve investimentos em diversas áreas urbanas, como a própria Praça 7 de Setembro, a praça lá do Parque Esperança. Tivemos agora a entrega do Parque das Palmeiras. Essa visão inovadora de você avaliar todo o contexto urbano e você conseguir propiciar isso para o benefício para a população. Então, acredito que realmente o governo em si ele foi muito bem realizado, ele foi muito bem feito ao longo desses 8 anos e agora, com certeza, é só seguir essa crescente. Tem algumas obras em andamento. Quantas devem ser concluídas no ano que vem? E qual dessas você acha que é mais importante para ser concluída? Então, no primeiro semestre nós temos 15 obras para serem concluídas e eu acredito que além da via estrutural, nós também temos a entrada da cidade, que já está na reta final, temos também a ciclovia do bairro Araretama, que também é uma outra obra importantíssima, que também vai proporcionar segurança para os ciclistas e pedestres, além também de toda uma iluminação e arborização, que também é um outro contexto que Pindamonhangaba está buscando, a arborização urbana, o que isso vai proporcionar não só o investimento na climatização, mas também dando mais qualidade de vida. Qual foi o maior desafio enfrentado pela sua secretaria nos últimos anos? Certamente o grande desafio é você pensar o novo, é você buscar a inovação diante de um cenário que às vezes nem sempre está propício. Então, quando a gente identifica os problemas, os desafios sempre fazem parte da nossa vida, desde o momento que você nasce, e até os últimos dias. Então, acho que o desafio maior, certamente, é a gente tentar entender o contexto,
proporcionar uma sinergia e sempre buscar o melhor para as pessoas. Quais aprendizados você leva desse cargo como secretária de Obras e Planejamento, né? Com certeza eu vou levar no meu coração esse aprendizado de ter um olhar sempre mais humano, um olhar acolhedor, um olhar de você identificar as diferenças e não ter o pré-julgamento. Eu acho que com certeza, diante desse contexto, a gente consegue fazer o melhor, né? É você conseguir entender a necessidade do outro, se colocar no lugar do outro e ver o que eu gostaria que fosse para mim, eu vou fazer para o meu próximo. Marcela revelou ainda que no ano que vem assumirá um novo desafio, desta vez em Taubaté. Recebi o convite do prefeito Sérgio Vitor para assumir a Secretaria de Planejamento Urbano de Taubaté e aceitei com muita alegria. É a minha cidade, sou servidora pública. E com certeza eu quero muito contribuir com o crescimento de Taubaté. Taubaté é uma cidade que tem uma vocação de progresso, é uma cidade que tem muitos atrativos e tem uma população que ama a cidade e que merece resgatar essa propriedade, resgatar o sentimento de pertença, e isso com certeza através de uma boa gestão, isso com certeza vai ser realizado junto com o prefeito Sérgio Vitor. Você vai ser a nova secretária dessa pasta. Exatamente, eu vou assumir a Secretaria de Planejamento Urbano, que ela é responsável pelo crescimento da cidade no quesito do planejamento estratégico. E com isso a gente consegue fazer um desenvolvimento mais qualitativo e também contribuir com as demais pastas que fazem parte desse contexto de desenvolvimento. O prefeito eleito, Ricardo Piorino, destacou a parceria com Rafael Goff para o início da nova gestão e revelou que o anúncio do secretariado será feito na primeira semana de janeiro, mas já adiantou alguns nomes. Piorino, você venceu com 44,65% dos votos, que é um número expressivo. Como que vai ser a parceria com o Isael a partir do início do seu mandato? Bom, isso daí acho que não tem segredo para ninguém. Eu e Isael sempre temos, e a nossa pretensão é continuar com essa relação de respeito muito forte, muito próximo um do outro, lado a lado. Trabalhamos sempre ladeados, ombro a ombro, e a gente pretende continuar. O Isael vai ocupar uma das principais secretarias, ao meu ver, a principal secretaria, em razão da amplitude de contratos que tem dentro dessa secretaria, que é a Secretaria de Governo e Serviços Públicos. Vai ter toda a liberdade, inclusive, de escolher os seus pares lá dentro, secretário adjunto, assessores, para poder estar desenvolvendo o seu trabalho. Então, nós vamos ter um secretário que é meu amigo, que eu diria um prefeito também do meu lado. Sempre falo, né? Ele fala que Pinda tinha 2 prefeitos, eu e ele. Eu até falo, agora nós vamos ter 3, que ele jamais vai deixar de ser prefeito. Isso é muito bacana, essa relação de confiança, porque são mais braços trabalhando, a gente consegue dar mais celeridade, é lógico, tendo pessoas responsáveis do nosso lado, como é o caso do Isael. Então eu fico feliz de ter ele continuando na administração e nós vamos trabalhar, inclusive, para estar elegendo o Isael deputado para a nossa cidade. Depois de 40 anos, quem sabe agora, no ano de 2025, nós vamos estar elegendo um deputado aqui de Pindamonhangaba. Está preparado, tem uma aprovação muito grande da cidade e eu não tenho dúvidas que o Isael vai obter esse êxito. A nossa cidade, a nossa região será muito beneficiada com isso. Como que foi a escolha do seu secretariado? O senhor ainda não apresentou, já tem alguma data prevista? Então, a nossa previsão, a gente está colocando aí com uma data, vamos falar assim, né? Para a primeira semana de janeiro eu vou estar anunciando os nomes do nosso secretariado. Eu acabei de passar para a sua colega de um outro meio de comunicação 2 nomes, eu vou revelar aqui para você. Eu não vou estar revelando todos, que eu ainda estou com algumas, né, algumas decisões não tomadas por completo. Mas eu posso anunciar, por exemplo, do esporte. Acabei de falar do Isael, secretário de governo. Do esporte, as pessoas sempre muito preocupadas, porque o Everton fez um trabalho espetacular no esporte. Hoje somos a 4ª potência do estado. Vai ter um nome à altura que vai estar substituído, que é o Ju, da Olímpica Casa dos Esportes. Deve fazer uma propaganda aqui, né, pior? O Ju, um nome muito respeitado na cidade, em todos os aspectos, principalmente no futebol. É agente FIFA, uma pessoa que tem uma experiência honesta, amigo da gente de longa data, respeitado em toda a cidade. Então o Ju vai para o esporte. A Thaís, que trabalhou comigo muitos anos na Câmara de Vereadores, vai ser a nossa secretária de gabinete, a chefe de gabinete. O Alexandre Pior, que está aqui do teu lado. Nós vamos estar abrindo uma secretaria de comunicação, vamos mandar esse projeto para a lei.
vai ser o nosso secretário de comunicação, Alexandre, que além de secretário de comunicação é um braço forte nosso, de confiança, né? Principalmente na questão pessoal e política. Outro nome que eu poderia estar falando para você aí, vamos deixar para depois, né, Pior? Primeira semana, agora já falei 3 nomes para você. Vão ser poucas mudanças, tá? 1/3 mais ou menos do secretariado só. A gente vai procurar manter porque o time é muito bom. Quais foram os critérios que o senhor usou para escolher esse novo secretariado? Com as mudanças, para manter também? Não, com certeza eu sempre falo isso para o meu pessoal que está próximo. O primeiro critério que eu tenho que levar em consideração, porque a responsabilidade é muito grande, é a capacidade técnica. A pessoa tem que ser um profissional, tecnicamente, que tenha conhecimento, tenha o domínio da pasta que ele vai estar ocupando. Segundo lugar, a honestidade. Tem que ser uma pessoa honesta, leal, principalmente ao gestor, a minha pessoa. Ele tem que ser leal a mim. Em terceiro lugar, é lógico, o aspecto político é importante, mas isso a gente vai construindo. Às vezes é uma pessoa que não era ligada a mim politicamente, mas isso eu vou construindo com ele aos poucos. Para mim, o que importa é ser uma pessoa tecnicamente capacitada, ser uma pessoa honesta, leal aos princípios que se identificam ao meu que eu fui criado. Isso aí eu não abro mão. Em números, o senhor sabe dizer mais ou menos quantos secretários vão manter do governo do Israel e quantas trocas vão haver? Olha, hoje nós temos 15 secretarias, né, Pior? Desculpa, 17. Nós estamos criando mais 2 secretarias, vamos falar assim. Eu acredito que eu tenho que observar, inclusive, uma determinação legal, que 20% tem que ser concursado, tem mais esse detalhe. Então, as alterações, eu acredito que uns 5 secretários, 5 a 6, serão novidades. Como que o senhor pretende garantir que a equipe trabalhe de forma integrada, com os mesmos objetivos? Sim, isso aí é lógico, são reuniões reiteradas que a gente vai fazendo, é a conversa, é o diálogo que tem que ter num período que não pode ser muito grande, a gente tem que manter um termômetro, porque aquele que não entrar no termômetro, que não se adequar a essa situação, não permanece. A pessoa mesma, ela própria vai se sentir fora da realidade, fora do que a gente está colocando. Então tem que se integrar, isso aí é uma necessidade, é uma coisa que a gente vai cobrar muito, tem que trabalhar integralmente, um tem que saber o que está acontecendo na pasta do outro, porque isso aqui é uma fábrica, né? É uma ferramenta, é um mecanismo que não pode parar de funcionar. Entre as prioridades para os primeiros 100 dias de governo, ele citou a mobilidade urbana como o maior desafio. Não vai ter muito segredo, as nossas prioridades aí, é o que eu falo, é pé no chão, manutenção, terminar as obras que estão em execução, não ficar inventando nada de extraordinário. E a minha prioridade é buscar emendas, mais dinheiro. Eu quero ter uma receita muito alta. O orçamento nosso é positivo, eu quero deixar ele mais ainda, para eu poder, a hora que eu começar as obras, fazer rápido, ter dinheiro em caixa. Eu quero fazer o complexo de saúde infantil, que é o Corujinha, e o pronto-socorro municipal. Para mim isso é prioridade. Qual o maior desafio que o senhor enxerga, que o senhor acredita que vai ter nos próximos anos? O principal desafio que eu vou ter nos próximos anos, dificuldade, eu já coloquei aqui, que eu acho que o maior desafio para mim é o ritmo que a cidade está passando de crescimento, está atraindo muitas empresas para cá. E isso é lógico, naturalmente aumenta o número de pessoas, fluxo de veículos, então eu tenho que trabalhar a mobilidade urbana. A cidade está crescendo, investidores procuram espaço, e eu tenho que, a cidade, ela é muito grande, o município, mas eu tenho que expandir, para isso eu tenho que facilitar a questão da mobilidade, o acesso em áreas mais distantes. Piorino ressaltou também a importância de construir uma boa relação com a nova Câmara Municipal para alinhar ações entre Executivo e Legislativo. O Executivo ele tem que estar sempre buscando uma boa relação, né? Senão ele não consegue governar, então a gente não consegue. Em respeito até à independência funcional, é lógico, nós vamos estar sempre respeitando, mas primando pela harmonia, respeitando a independência funcional e buscando sempre a harmonia. Não adianta, por exemplo, nós elegemos, né, tem 11 vereadores na cidade, 10 é da nossa base, mas não quer dizer que os 10 estão conosco, e não tem que ficar falando amém para o Executivo, cada um tem sua personalidade, sua legitimidade para estar governando, então a gente tem que respeitar tudo isso. Então, embora eles tenham sido eleitos nos partidos que estavam na nossa base aliada, eu tenho que ter uma relação de respeito individualmente com cada um. Não só de respeito, como de crescimento, dando oportunidades em participação em obras, ouvi-los dentro das necessidades do grupo que eles representam, da comunidade que eles representam. E como eu já fui vereador, né, fui 3 mandatos, fui vereador, então isso facilita muito para nós. Eu tenho muito respeito pelos vereadores, que eu sempre falo, os grandes representantes da sociedade, né, os legítimos representantes,
são os vereadores. Então a gente tem que entender tudo isso. É um processo que não é fácil, né, porque isso envolve muitas diversidades de pensamentos, de forma de estar executando, mas a gente tem que ir plumando. É como um casamento, tem que ir respeitando, conduzindo, que as coisas vão acontecendo. Então o senhor acredita que vai ter uma boa governabilidade com a nova Câmara? Eu tenho que prezar por isso, eu não posso pensar diferente. Se eu começar a pensar diferente, eu começo a perder meu sono, não quero nem pensar nisso diferente. O presidente da Câmara de Pindamonhangaba, Norberto Moraes, também participou da coletiva e fez um balanço de sua liderança no Legislativo. Bom, a gente fez várias conquistas, na verdade fizemos uma revolução na Câmara de Pinda. A Câmara tinha uma tradição aí de vereadores, presidentes conservadores, e com a nossa eleição, eleito presidente, a gente conseguiu fazer uma mudança na Câmara, até em questão de modernização. Pindamonhangaba está numa crescente em questão de tecnologia e hoje a Câmara foi totalmente informatizada. Então os projetos começam dentro do gabinete, os requerimentos, tudo de forma digital, tramita entre as comissões e os departamentos da Câmara de forma digital até chegar no plenário pronto para votação, que também é feita de forma eletrônica. Fizemos uma reforma da lei orgânica, que tinha 20 anos, do regimento interno, que tinha mais de 20 anos, está atualizado, né? E isso possibilita e facilita o trabalho dos vereadores, o entendimento dessa interpretação dos vereadores, né? Numa fala mais simples, né? Para que todos entendam o regimento e a lei orgânica. Tivemos aí uma valorização do servidor, hoje o servidor da casa valorizado, com o salário atualizado. Enfim, a Câmara hoje também conta com ouvidorias, redes sociais, que possibilita os vereadores estarem em contato com a população. Quais desafios são os maiores que você pode listar que você enfrentou ao liderar o Legislativo Municipal? Exatamente as mudanças, né? Porque a casa há muitos anos sem investimento, distante da população, e o grande desafio, e isso foi o resultado da eleição, era aproximar a Câmara da população. A Câmara tem que estar próxima da população e nós conseguimos. Haja visto que 70% da Câmara foi reeleito e os vereadores que não foram eleitos, uma votação expressiva. Então, esse é o resultado, né? O desafio era levar a Câmara perto da população e o resultado foi na urna. Norberto destacou ainda a relação positiva entre a Câmara e o Executivo, que permitiu avanços conjuntos, além de iniciativas voltadas à aproximação da Câmara com a população. Olha, um relacionamento positivo, porque nós vimos vereadores, inclusive eu, buscando recurso, trabalhando em conjunto. Lógico que na hora que a Câmara precisa atuar com a fiscalização, nós somos um poder independente, fiscalizamos, mas em harmonia. E isso é importante para a cidade, que os vereadores, o vereador não pode ter um projeto pessoal. Nós não podemos travar o desenvolvimento da cidade e por um motivo de ser candidato futuramente prefeito, não, mas um relacionamento de bastante harmonia. Quais projetos de lei você considera os mais importantes aprovados durante a sua liderança? Olha, esses projetos, todos que eu te citei aqui, das reformas, foram muito importantes, né? Por conta da atualização, como eu disse, 20 anos sem um regimento interno, sem uma lei orgânica, e também o Código de Ética que foi implantado na nossa gestão como presidente. E quais iniciativas você acredita que precisam ser fortalecidas para que a Câmara continue sendo eficiente? Bom, a gente tem que ampliar essa questão que nós demos início de estar próximo, né? Essa comunicação entre população e Câmara Municipal, que o prefeito, a prefeitura, vai lá, põe a mão na massa e